Meus caros, quem me acompanha aqui já faz um tempinho, até porque só faz um ano que eu tô aqui no YouTube, né, principalmente, sabe que de vez em quando eu tenho alguns insights e gosto de dividir com vocês, né? Eu acho que o último insight que eu tive, parecido com o que eu vou dividir aqui com vocês hoje, é um vídeo que eu falo sobre em defesa da normalidade, né? Você não é especial, tá escrito na capa assim, né? Ou seja, de vez em quando vem umas ideias, vem algumas reflexões, e o que eu acho legal de estar aqui trabalhando no YouTube, agora, né, recentemente estou trabalhando com 5 vídeos por semana, o que é interessante é que eu posso dividir com vocês essas ideias, né, além de falar de relacionamento, que eu falo bastante, maturidade, sobre vida prática, esse tipo de coisa, também trazer algumas ideias que de certa maneira podem servir como princípio, pode trazer também um pouco de respostas a inquietações que vocês têm, porque são ideias que eu acabei tendo para as minhas inquietações também. E não só isso, algumas ideias, para mim, como foi aquele que eu falei da normalidade, também é um pouco a possibilidade de eu desenvolver a terapia do bom senso, que está muito ligado com essa frase aqui, seja normal, tenha bom senso. Essa coisa da normalidade, da simplicidade, não é mesmo? Enfim, uma dessas ideias é a que eu vou dividir com vocês hoje aqui, né? Não lembro quando ela apareceu, mas acho que deve fazer mais ou menos um mês, e sempre eu dou uma maturada nas ideias antes de ela chegar aqui como um vídeo, né? E eu poder conversar com vocês. Qual que é a minha ideia então hoje aqui? É meio que fazer um manifesto mesmo, tá? Né? Fazer um manifesto, fazer uma defesa aí por uma vida cheia de intenção, por uma vida intencional. Esse é o argumento que eu vou utilizar aqui, tá? Porque o que eu percebo é que eu acho que nós estamos sofrendo muito com falta de intenção. Nossos atos perderam a intenção. Nossos atos perderam a força, nossos atos perderam a sua capacidade de realmente modificar, nem que seja a nossa vida ou das pessoas que nós amamos, porque eles perderam a intenção. Eles não são mais intencionais, tá? Eu vou explicar melhor aqui. Mas antes que eu comece, tá? Eu sou o J. Borgagnoni, tem 12 anos que eu atendo em consultório, sou psicólogo e sou o criador da terapia do bom senso, e eu quero trazer para vocês aqui nesse YouTube, nesse vídeo, em todos os outros que você vai assistir aqui, leveza, sinceridade, clareza para as suas ideias e, claro, muito bom senso. Então, se você já gostou da ideia, se já gosta disso aqui, desse princípio que eu utilizo aqui nos meus vídeos, ou o título desse vídeo, por favor, siga aqui o meu canal, porque eu descobri que a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não são meus assinantes, não assinam o meu canal aqui. Então, clica aqui, me siga no canal e liga a sineta, que daí você recebe notificação de todos os vídeos que eu produzi, beleza? Então vamos lá. O que eu fiquei pensando? A intenção, o desejo de realizar coisas, ele nasce naturalmente na nossa vida quando a gente nasce. Sempre dou esse exemplo, continuarei dando. Meu filho de 4 meses, o Bentinho, ele começou a descobrir que ele tem mãos, né? Então ele começou olhando para as mãos, botando na boca, e agora ele está começando a tentar pegar algumas coisinhas, né? Então tem uma intenção natural. Aí na infância, a gente vê assim, que crianças, eles, né, é uma pena que eles são tão intencionais assim. Por quê? Porque eles começam a querer fazer tudo que eles querem, inclusive negar os pais, né? É um absurdo, eu falo, né? Quem é que dá liberdade para a criança? Não deveria dar. O ser humano, até os 18 anos, devia só obedecer. De resto, aí ele toma conta da vida dele. Mas enfim, a gente percebe que tem intenção. A criança é muito bonita, né? Ela gostou de um negócio, ela quer repetir, né? Ou então ela gosta de algo, assim, pai, vai ter sorvete? Meu filho mais velho, o Joaquim, de 6 anos, meu Deus, entrou numa de querer doce. Volta e meia a gente fala, filho, então beleza, vamos jantar. Ele chega, papai, posso falar uma coisa? Eu olho pra ele e falo, você não vai pedir doce, né? Ele, tá bom. Ou seja, tem uma intenção. É uma intenção pontual, por quê? Porque a visão da criança, ela é muito pontual. Ela gosta de algo aqui, gosta de algo ali, gosta de algo ali. E de repente aquilo que ele gosta, ele não gosta mais. O Joaquim também, ele tem isso. Ele fez uma playlist lá com as músicas, né? As músicas que eu vou ouvindo, ele vai pedindo para botar na playlist dele. Cara, hoje em dia, assim, de 40 músicas que tem na playlist dele, que ele tem uma playlist internacional de música brasileira, ele pula 38, ele fica escutando as mesmas 2 músicas. Então, pra que ter uma playlist? Mas, ou seja, tem um dia que ele muda de atenção dessas 2, vai para outras 2, e vai para outras 2, e vai para outras 2. Ou seja, tem uma intenção. Você percebe uma intenção. Você percebe uma vida ali dentro querendo realizar coisas, querendo aprender coisas, certo? Só que o que eu percebo é que com o passar do tempo, com a complexidade da vida, a gente também vai percebendo que o quê? Tem coisas que a gente tem que fazer e não tem vontade. Como escola,
como às vezes eventos sociais, várias coisas. Isso é ruim? Não, porque isso vai educando a nossa vontade, vai educando o nosso caráter, porque na vida a gente não vai poder fazer tudo aquilo que a gente quer. Então a gente começa a ver que tem algumas obrigações que a gente precisa ter. E se você chega na juventude, você já começa a entrar no mundo que vai triturar seus sonhos como um moinho, como diria o Cartola. O que acontece? Você começa a entrar numa realidade em que você percebe que a faculdade, talvez você vai ter que aguentar fazer coisas que não é exatamente o que você quer, mas você tem que bater um cartão ali no trabalho, você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Então a sensação que me dá é o quê? Que a juventude e a vida adulta, ela acaba nos engolindo. E muito rapidamente nós entramos o quê? No automático. Muito rapidamente nós entramos no automático. Eu tenho certeza, porque meus seguidores são seguidores mais inteligentes desse YouTube, já tem bom senso, só de estar me seguindo aqui. Eu tenho certeza que quando eu falei sobre uma vida intencional, você pensou, nossa, é verdade. Quantas coisas a gente não faz no automático? E note, quando eu falo em fazer as coisas no automático, são coisas que, muitas vezes, tiveram uma intenção ou têm verbalmente uma intenção por trás. Um exemplo, todo mundo que tem filho acorda e tem que dar conta dos filhos, né? Dar café da manhã, preparar roupa, aí tem que lavar roupa, coisa e tal. Tudo isso, todas essas atividades que nós fazemos com os nossos filhos, tem uma intenção, claro, porque nós amamos os nossos filhos, mas as atividades em si, elas são feitas muitas vezes sem intenção nenhuma, no automático. Muitas vezes o relacionamento com o marido, com a esposa, está no automático. A gente sabe que tem que fazer algumas coisas, sabe que deve algumas satisfações, coisa e tal, mas está num automatismo. Está simplesmente cumprindo um roteiro. E veja, quando a gente começa a cumprir esse roteiro, a gente nem percebe. Por quê? Porque, de certa maneira, nós acabamos, né, com o tempo perdendo aquele encanto da juventude, aquele encanto da infância, e começamos a entrar nessa vida mais ordenada. Só que a gente entra nesse roteiro sem perceber, a gente é engolido por essa realidade. É como se aquele querer de verdade, aquele querer de fato, ele só é atualizado quando alguma coisa extraordinária acontece na nossa vida. Então é muito interessante perceber isso. Muitas vezes a pessoa fica extremamente engajada numa viagem que vai fazer daqui 6 meses e durante 6 meses o maior engajamento dele é a viagem, é viajar com a família. Mas durante esses 6 meses, a ação dela é automática com a família. Mas quando vai viajar, é super intencional. É como se a gente quisesse compensar. É aquilo que eu falo de vez em quando, né? Muita gente vê a aposentadoria como o final de semana da vida. Depois de eu passar a vida inteira, eu vou ter um tempinho para eu poder aproveitar a minha vida. Mas a sua vida está acontecendo antes da aposentadoria. A sua vida acontece durante a semana também. Agora que você está vendo esse vídeo, eu não sei quando, você está na academia, você está no carro, você está com a sua família, você está, enfim... Eu fiquei sabendo que tinha gente que assistia no almoço de domingo. Quero mandar um beijo aí para toda a família brasileira que está ao redor de um celular, da TV, me assistindo. O que acontece é o quê? Vocês estão fazendo isso? Muito obrigado, é isso aí que eu quero, entendeu? Essa agitação, né? Grande família, né? Essa família é muito unida. Então é isso aí. Mas o que acontece é o quê? Às vezes você está aí na sua vida e está no meio da semana, você está colocando esse vídeo porque você gosta da minha linguagem, ou está vendo qualquer outro vídeo no meio do caminho, só que enquanto você está vendo esse vídeo, você está fazendo outra coisa. Essa outra coisa que você está fazendo automático ou não? Para esse vídeo, você está fazendo automático ou não? Eu aceito que você dobre roupa no automático, lave a talher, eu odeio do lavar talher, lave a louça no automático. Tem certas coisas que dá para fazer no automático. Agora, você está fazendo algo que é realmente importante, algo que você dá valor na tua vida, mas está no automático? Então foi isso que eu comecei a perceber, entende? E aí o que acontece é que, então, quando nós não temos uma vida intencional, quando nós não conseguimos dar intenção para a vida, em 3 âmbitos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, quando nós não conseguimos enxergar essa vida intencional, o que acontece é que nós entramos numa sensação de estarmos perdidos. Há muito tempo atrás,
Eu coloquei esse argumento aqui de estarmos perdidos porque há muito tempo atrás, uma vez me escreveram aqui no YouTube falando: Jota, fala sobre a sensação de estar perdido. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Eu acho que é uma sensação muito corriqueira hoje em dia, mas eu também quero falar um pouquinho aqui já nessa questão da intenção. O que acontece é que a vida automática, dificilmente a gente consegue colocar todo o nosso ser num automatismo, num piloto automático. Então sempre vai ter uma defasagem entre aquilo que eu faço no automático e o meu interior. E o meu interior, ele vai sofrendo a influência desse automatismo. As coisas vão perdendo a graça, eu vou fazendo as coisas do jeito que vão indo, elas vão chegando, as demandas vão chegando, eu vou fazendo, entende? E aí o que acontece é o quê? Interiormente eu vou lembrando, eu vou sonhando, eu vou querendo certas coisas que parece que o meu presente nunca vai conseguir me oferecer. E aí esse sonho é o quê? É um sonho financeiro, é um sonho de sucesso, é um sonho de uma conquista pessoal, né? um estudo, qualquer coisa do gênero, um sonho de um relacionamento. Entende? Muitas vezes eu já vi pessoas, o meu sonho é ter uma família linda, coisa e tal. A pessoa tem família, mas ela não consegue enxergar meios de que esta família que ela tem se torne naquela família linda que ela imagina. A família do Instagramer, entende? Te dá uma dica, você compra um celular bom, com uma câmera boa, bota uns filtros, filma pouco sua família, ela fica maravilhosa, tá? É bem fácil. Se quiser ter uma filha igual do Instagram, só recortes, tá? Mas a questão é essa, a questão é que a gente começa a nos sentirmos perdidos. Só que quando a gente vai conversar com alguém, muitas vezes a referência que nós temos, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes elas também estão com esse sentimento. E elas também estão sem intencionalidade na vida. Os seus atos estão sem intenção. E elas também estão perdidas. E aí qual que é a nossa tendência? A vida é isso mesmo. A vida é ter um lapso de alegria, um lapso de sentido, de propósito, de intenção na hora que eu viajo. Então beleza, eu vou me acostumando. Eu vou me acostumando a ter uma vida automática para de vez em quando ter uma alegriazinha. Eu vou me acostumando a ter uma vida automática para de vez em quando com meu marido, sei lá, uma vez ou duas vezes por ano, transar? Não. Uma vez ou duas vezes por ano eu olhar para ele e falar, que legal, que bom que eu tenho uma família, coisa e tal. Ou seja, é o clássico caso do tristeza não tem fim, felicidade sim, né? E o que acontece é que nós acabamos fazendo um esforço, fazendo uma dinâmica interna que é o quê? Sufocar esse desejo de intenção que temos dentro da nossa alma. Então, como é que funciona? Você vai sendo engolido pela complexidade do mundo, você vai fazendo coisas que são necessárias sim, tá? Eu não sou contra a sociedade, não. Tem esforço, tem sacrifício, já falei isso várias vezes, mas você vai começar a fazer isso no automático, você não percebe, você começa a entrar numa dinâmica emocional que ela já não tem mais nenhum tipo de cor, nenhum tipo de brilho. Você possivelmente, como diz o Viktor Frankl, pode entrar num vazio existencial, fazendo as coisas no automático, e depois você, quando vai olhar, vai buscar ajuda, você não consegue encontrar ajuda. Então você olha para dentro de você e fala, eu sou besta de estar pensando nisso. Eu sou besta de querer fazer alguma coisa. Eu sou besta de querer melhorar meu casamento. Todo casamento é assim. Eu sou besta de querer trabalhar com alguma coisa que me brilha os olhos, né? Na verdade, quem fala isso está mentindo. Então você começa a desmerecer. Ou seja, a última parte da sua alma, aquela parte que está gritando por um sentido, gritando por um propósito, gritando por uma vida intencional, você vai lá e tenta sufocá-la. A vida é isso mesmo. Aí você cai naquilo que eu já falei, vou até anotar aqui, entende? Velho, né? Vou até escrever aqui, velho. Né? Será que eu tô velho para dar certo? Será que eu já perdi o timing de dar certo? É o vídeo que vai estar aqui na legenda, tá? Então o que acontece é o quê? Você começa a entrar nesse ciclo. Você está com 20, com 30 anos, a vida tá boa, ela tá organizada. Sabe aquela coisa, eu não tenho do que reclamar, mas eu não tô vendo coisa para se alegrar. Então eu entro num marasmo. O que eu digo para você é o quê? É falta de intenção. É falta de presença. É falta de estar onde você está. Tá? E eu vou explicar isso para vocês agora. O que eu pensei? Qual que foi o meu insight? Se nós vamos ter uma vida intencional, tem alguns níveis de intenção. Eu coloquei 3 níveis aqui. Talvez mais para frente, sei lá, um dia eu volto para esse assunto, algum outro dia, e refaço esse argumento. Mas hoje aqui,
Para a coisa ficar mais tranquila, eu gosto de argumentos de 3 ou 5, né? Acho que a gente memoriza mais fácil do que argumento de 12, argumento de 4, enfim, esse tipo de coisa. Então, 3 pontos, tá? Se nós vamos ter uma vida intencional, a gente precisa ter intenções que sejam amplas, intenções que sejam mais complexas no tempo e intenções que sejam práticas hoje. Em que sentido? Você tem que ter uma vida intencional nos seus propósitos, nos seus planos e nas suas atitudes. De que sentido? O que eu quero falar com isso? O seu propósito de vida tem que ter uma intenção. E quando eu falo propósito de vida aqui, eu estou falando sobre missão de vida, sentido da vida, sua vocação, enfim, tudo isso que parece sinônimo, mas não é, coisa e tal, enfim. Eu até escrevi aqui embaixo, eu vou colocar aqui, eu fiz um vídeo falando sobre sentido da vida e vocação, eu vou escrever aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo, tem mais um outro que eu falo sobre quero, posso, devo também, tá? O outro sobre vocação aqui, tá? Tá aqui embaixo na legenda, depois vocês assistem. Então o que acontece é o quê? De forma ampla, você tem que ter uma intenção ampla. Algo que norteie os seus passos. Que norte é esse? É a sua família? É um trabalho? É ser um tipo de pessoa? É fazer um tipo de ação? É ser um tipo de profissional? Tem que ter um propósito. Eu nasci para quê? Então, esta intenção tem que estar, e ela tem que estar clara na sua cabeça. Quando eu começo o vídeo falando que eu estou defendendo a terapia do bom senso, em que eu quero levar leveza, sinceridade, clareza e bom senso para a tua vida, coisa e tal, eu estou aqui declarando o meu propósito. O meu propósito é esse, é o bom senso. Eu peguei para mim a questão do bom senso, eu quero desdobrá-lo. Jota, mas é meio impalpável. Exatamente, é meio impalpável. O propósito amplo é tipo um norte, tipo uma bússola que você olha. Mas você tem que lembrar disso, tá? Você tem que pensar neste propósito. Você tem que querer este propósito. Porque é uma vida intencional, né? Então você tem que olhar e falar, eu devo ter um propósito e eu vou buscar esse propósito. Eu vou buscar essa intenção. Eu vou buscar assim, o sentido em que eu vou depositar essa minha intenção. Para onde o meu norte está indo? O meu barco está vagando para onde? Não tem aquela coisa assim, não tem... Todo vento é favorável para quem não sabe onde está indo. Eu gosto de falar que todo vento é desfavorável para quem não sabe onde você está indo. Não é favorável, é desfavorável. Entende? Porque qualquer vento está te levando para um lugar que você não quer. Né? Quem não sabe para onde ir, gostaria de ficar parado até decidir. Então você começa a ir para um lado, não sei se é aqui, não sei se é o outro. Ou seja, qualquer vento te dá uma crise. Então, por favor, pense no propósito. Você vai erguer a mão, eu vou falar, sim, fale, minha senhora Jota, isso é muito complexo. Sim, isso é muito complexo. Então o que acontece? Você não consegue ter esse propósito, mas você deve pensar nele, você não deve esquecer dele. Vamos para um outro nível, um nível do tempo, um longo prazo, planos. Quais são os seus planos de vida? Talvez você descubra o seu propósito olhando seus planos. Algum plano você tem, né, minha senhora? Algum plano você tem que ter, né, meu senhor? E às vezes o plano é o quê? Eu queria que meus filhos tivessem educação. Beleza, então se o seu plano é que meus filhos sejam saudáveis, saudáveis foi bom, né? Saudáveis, sejam pessoas boas, então talvez seu propósito é o quê? Ter uma família. Você entende? Tá? Mas vamos lá, vamos pensar só nos planos. Quais são os seus planos? É uma casa? É um estudo? É um relacionamento? Como eu disse, é você entrar numa congregação, é você fazer novos amigos. Qual que é? Quais são os seus planos agora? Daqui 5 anos, vou botar 5 anos, daqui 5 anos, o que você gostaria de realizar? Mesmo que seja questão financeira. Se existem esses planos, então esses planos também pedem o quê? Uma vida intencional. Eu não sei o que fazer. Minha senhora, com certeza tem 2 planos na tua cabeça. Mesmo que um seja ficar rico, o outro ficar sem emagrecer. Já tem. Já dá para ter uma vida intencional com esses 2 planos. Entende? Eu queria ser uma pessoa melhor, queria rezar mais. Já é o suficiente, já tem trabalho suficiente, entendeu? Então pense nisso. Uma vida intencional nos meus planos, que meus planos sejam intencionais. Você tem que olhar para a tua vida e falar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero trocar de carro. Eu não quero mais viver de aluguel, que seja. Então olhe para isso e bote a sua intenção nisso. Seja intencional. Coloque isso como uma meta real. Porque vamos ser sinceros, os propósitos eu posso ir no automático os propósitos.
Quantas vezes eu já não vi pessoas que são boas, são legais, são bons cristãos. Qual que é o seu propósito de vida? Ajudar os outros. Mas esse propósito podia ter mais personalidade, ele podia ter mais características. Ele está meio frouxo, ele está meio solto. A pessoa está às vezes indo numa igreja, né, que tem essa questão com o transcendente, está ali ajudando outras pessoas, mas ela não está ajudando de fato, ela não está indo de fato, ela não está engajada. Entende? É como disse um outro vídeo meu, tem um adepto e o convicto. Ele é adepto à ideia, ele não está convicto da ideia. Uma vida intencional é uma vida convicta. Convicta do quê? Dos seus valores. Convicta que seus planos são os melhores planos para a sua vida. De que seus propósitos são coisas que vale a pena viver e morrer defendendo eles, entende? Eu queria mesmo, vou ser bem sincero com vocês aqui, né? Vamos pro lado aqui da pretensão existencial. Eu queria mesmo que quando chegar no final da vida, bota aí mais 50 anos de vida, com 90 anos, entende? Qualquer pessoa que fale bom senso nesse país, lembre de mim. Será que vai chegar lá? Eu acho que sim. Com 5 vídeos por semana no YouTube, bota mais 50 anos, haja conteúdo. Mas pelo menos o quê? As pessoas consigam lembrar de mim que o Jota passou a vida inteira defendendo o bom senso. O cara foi o mesmo, foi leve, desde que eu conheço ele ali em 2024, 2025 até agora, 2070, entende? Eu gostaria disso. Porque eu quero me dedicar para isso, então eu tenho que botar uma intenção nesse propósito. Não pode ser um propósito frouxo, sem personalidade. Os planos da sua vida também é a mesma coisa. Que planos que você quer? Que tipo de coisa você quer realizar que tem a ver com você? Às vezes você quer realizar alguma coisa só porque, eu queria trocar de carro porque meu carro tá velho. Tipo, não tem intenção, é simplesmente uma questão ali automática, financeira. Não é aquele carro que você queria. Ou então assim, eu queria fazer uma pós para melhorar o currículo. Por que às vezes você não vai lá e estuda o caramba da música que você quer estudar? Faz o cacete da gastronomia. Então isso, os teus planos também têm que ter uma intenção. E daí você pode erguer a mão e falar, Jota, eu também não tenho plano de vida. Então beleza, então vamos para o terceiro nível. O nível mais próximo. O nível mais palpável do teu cotidiano. Atitudes. Você tem que ter uma vida intencional nos seus propósitos, nos seus planos e nas suas atitudes. Que atitudes? O seu cotidiano, o seu dia a dia. Hoje, agora. Entende? Começando por esse vídeo. Você está assistindo esse vídeo com intenção ou você está assistindo esse vídeo no automático? Começa agora. O que você está fazendo agora? Se você está assistindo esse vídeo fazendo outra coisa, qual é essa outra coisa? Se é lavando louça, tudo bem, dá para lavar louça no automático. Tomando roupa, tá tudo bem, passando roupa. Tá... Mas assim, você está tentando trabalhar e assistindo esse vídeo? Então, pera lá, tem algum conflito de intenção aí. Talvez o trabalho seja bem fácil, mas enfim, eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Ou talvez você vai parar de ver esse vídeo, você está vendo com intenção. E aí você vai chegar e falar, não tem mais nada para assistir. Você vai deitar lá, assim, ó, vai deitar lá no sofazão. Entende? E não vai fazer nada. Então, se você não consegue enxergar um propósito de vida com intenção, planos com intenção, olhe suas atitudes. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai acordar com intenção de acordar ou você vai acordar porque tem que acordar? Quando você for cuidar dos seus filhos, você vai fazer um café intencional? Não, vou fazer um café aqui, vou pegar aqui, fazer bem feito o café da manhã, vou fazer bem feito. Esses dias eu aprendi a fazer ovo. Vitória do time, ponto pro time masculino, aprendi a fazer ovo. Por quê? Porque meu filho pedia ovo, eu não sabia fazer o ovo lá do jeito que minha esposa faz, aí eu aprendi a fazer o ovo. Ou seja, é todo dia que eu sou intencional? Não, mas tem alguns dias que eu sou intencional, né? Esses insights também servem para mim. Então eu vou acordar intencionalmente. Eu vou interagir com meus filhos com intenção. Filho, bom dia. Eu vou olhar para o filho e falar, filho, bom dia, em vez de pegar aqui, né, o clássico caso ali, né? Oi, filho, bom dia. Não. Pera lá, eu já vou fazer, só um pouquinho. É isso? É essa a vida? Não tem intenção. Quando você vai se trocar, você vai se trocar com intenção ou não? Às vezes é só uniforme, beleza, mas, deixa eu ver aqui, qual a melhor roupa? Que roupa que eu vou usar hoje? Entende? E aí a gente começa a prestar atenção, assim, como você interage com as pessoas, como você escuta as pessoas, o que você fala para as pessoas, o que você age com as pessoas. Quando você está no ônibus, você está lá, né, de repente chega uma pessoa, você levanta, não, por favor, senta. Não, eu tenho uma intenção, eu estou prestando atenção. Quando meu chefe me chama, eu vou prestar atenção, eu vou ter intenção. Meus atos têm que ser intencionais. É isso que você tem que botar na cabeça. Por uma vida intencional,
né? Ter uma vida intencional é ter propósitos de vidas intencionais, planos intencionais, e agora é que a porca torce o rabo, que o pau tora. É você ter atitudes intencionais no seu dia. Um exemplo que acontece, muitas vezes a gente tem a intenção de entrar no Instagram para pegar uma informação, a gente se perde. Ou seja, não estou intencional o suficiente para vencer o buscar do Instagram, entendeu? Para vencer os meus memes que eu publico lá no Instagram. Ter uma vida intencional por uma vida intencional, que meus atos têm intenção. Quando eu vou rezar, que seja uma oração de fato. Quando eu vou estudar, eu vou parar para estudar, eu vou tentar ler. E ter uma vida intencional nas atitudes, nesse nível que eu estou falando, é intencional interno também. É reconhecer. Eu vou conversar com a minha esposa, se eu errei, eu vou pedir desculpa. Existe, tá? Existe, gente. Existe, né? Tem uma chamada desculpa. Eu sei que casamento não usa muito, mas acredite, existe isso. Então, a vida intencional também vai ter que ser ali. Tanto que o Viktor Frankl, ele falava isso. O sentido da vida pode ser o teu sentido aqui agora. Ou seja, o que eu estou dizendo, que de certa forma é uma reflexão logoterapêutica, né? Logoterapia é a terapêutica do Viktor Frankl, né? Procure aí Em Busca de Sentido, um livro que me ajudou demais, que é o livro que me fez ser psicólogo. Mas o que eu estou dizendo aqui é o quê? Para você conseguir dar sentido, você tem que dar intenção primeiro. Né? E tanto que eu escrevi aqui embaixo, queira fazer o que você faz. Queira fazer o que você faz. Se você tem que fazer o café da manhã, queira fazer o café da manhã. Se você tem que cuidar do seu filho de madrugada, queira cuidar do seu filho de madrugada. No meu caso, se eu vou atender pacientes, eu tenho que querer atender esses pacientes, atender esse paciente. Se eu vou ter que fazer um trabalho, gravar um vídeo aqui, eu tenho que querer gravar esse vídeo. Acho que vocês estão vendo que hoje eu estou querendo. Esse vídeo eu estou querendo muito. Né? Então, ou seja, querer de fato. Ter uma vida intencional. Para a gente sair do automatismo. E como que você vai fazer isso, então? Já que eu falei tudo isso, estou até aqui, assim, ó, empolgadaço. Vamos lá, só para concluir. O que você vai fazer? Você vai passar um pente fino nas suas atitudes e tentar cada vez mais dar mais intenção a tudo que você faz. Dar mais intenção a tudo que você faz. E veja, eu estou pensando muito isso porque ontem eu acabei indo sozinho para a missa, porque, enfim, tivemos que ir na missa de noite, porque a gente foi ver a final do tênis, do Sinner com o Alcaraz, e daí o que aconteceu foi que o negócio, né, eu achei que ia ser rápido, não foi, consumiu a tarde inteira, daí de noite fez um frio do caramba, as crianças já estavam em casa, falei, não, eu vou na missa sozinho, minha esposa falou, pô, não vai dar para ir, o bebê tá muito pequeno, enfim, não deu para ir, fui sozinho. E chegando lá me deu um baita de um sono, isso que era domingo, não foi uma grande coisa, entende? Aí eu falei, cara, eu devia estar aqui querendo. Quando teve a consagração, eu não estava concentrado o suficiente, entregue o suficiente. Eu falei, cara, não pode ser assim. Então eu falei, vou gravar esse vídeo da vida intencional para eu também, né, a língua é o chicote da bunda, né, como dizem, para eu também me lembrar do que eu estou falando aqui nesse vídeo para vocês. Ou seja, tem que ser intencional, a interação tem que ser intencional. Eu não posso perder meu tempo. E também eu falei recentemente sobre a relação com o tempo, quantitativo e qualitativo. Um tempo de qualidade é um tempo intencional. Enfim, acho que vocês entenderam, tá? Mas eu falei, mas não expliquei muito bem. Só para concluir, parar de defender a ideia e falar a parte prática. Passe um pente fino nas suas atitudes. Veja se você consegue trazer intencionalidade. Se tem coisas que são mais difíceis, você faz mais no automático. Naquelas coisas que você reconhece que tem um valor, como cuidar da família, da esposa, coisa e tal, dê mais intenção. E aí, com as suas atitudes, veja o que suas atitudes estão apontando. Possivelmente você consegue ver quais são seus planos. E tendo clareza dos seus planos, você vai possivelmente entender quais são seus propósitos. Então vamos do mais simples para o mais amplo. Porque muitas vezes a gente quer saber qual que é o meu sentido da vida. Não, vamos fazer o inverso? Vamos começar a fazer coisas, vamos começar a mudar nossa atitude para descobrir planos, para então ver o nosso sentido da vida. Começa a fazer para depois entender algumas coisas. Tá? Então também acho que isso é interessante dessa vida intencional. Mas enfim, fica aí então esse meu manifesto. Né? Tenha uma vida intencional. Tenha uma vida com intenção. Uma vida por uma vida cheia de intenção. Entende? Você tem que ter isso no seu coração. E se você gostou desse conteúdo, meu caro, por favor, não deixe de dar like aqui nesse vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou disso. Faz sentido você ver esse automatismo e essa intencionalidade? Quando você está sendo intencional, quando você está no automático, você consegue ver os propósitos, planos
e atitudes? Você consegue ver intenção em tudo isso na sua vida? Tem momentos que você teve mais intenção que outros? Olha que interessante, uma vez eu conversei com um paciente, ele passou pelas enchentes do Rio Grande do Sul, e ali deu muito propósito para ele, a atitude de cuidar da família, coisa e tal, e quando acabou, né, graças a Deus acabou o momento ali, a tragédia, coisa e tal, ele ficou meio perdido. Por quê? Porque naquele lapso de momento foi exigido dele uma dedicação e ele entregou. Depois ele já não sabia mais o que fazer. Então isso pode acontecer, também pode acontecer. Então pense, nesses momentos em que você lembra que a vida estava cheia de sentido, estava intencional, o que foi que aconteceu? Onde foi que você se perdeu? Foi a parte amorosa, foi a parte do propósito, foi a parte do trabalho? Pense nessas coisas, vamos pensar, porque a ideia é ser normal e ter bom senso, e uma vida normal com bom senso é uma vida intencional, tá bom? Enfim, não deixe de compartilhar, espalhar a palavra do bom senso aos corações que precisam, com certeza tem muita gente precisando ouvir isso daqui. E se você quiser ser vivo, aqui embaixo tem um link. Você pode clicar aqui embaixo e marcar um horário comigo. Pode ser um horário de terapia ou então um horário de atendimento pontual, que é 1h30 o atendimento, tá bom? Eu com certeza posso ajudar se você tiver com essas dúvidas, eu e você conversando, eu tenho certeza que alguma ajuda eu consigo te dar, tá bom? É isso, intencionalmente eu encerro aqui esse vídeo, que eu achei que foi realmente intencional, e vamos pensar, tem uma vida intencional a partir de agora, acabou esse vídeo, tem uma vida intencional, boa? Bora! Um abraço, tchau, tchau.